telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Quando se fala em máquina do tempo, não vai dizer pra mim que você lembra lá da máquina do tempo dos livros do H.G. Wells, aquele clássico de 1895. Não, não me diz porque não é verdade. Isso porque a gente nem lembra dos 2 filmes que foram feitos baseados na obra. Talvez a gente tenha visto aquela máquina do tempo mais recentemente em The Big Bang Theory, mas o que importa aqui não é isso, é outra coisa. Quando se fala em máquina do tempo, a gente só consegue lembrar do DeLorean. O DeLorean DMC-12 é a máquina do tempo oficial para qualquer pessoa que é apaixonada por cinema. Mas agora, a pergunta que não quer calar. DeLorean é só um carro? Não. Não, não é. A grande pergunta é, como é que um carro que foi produzido por só 2 anos, que leva o nome do maior vida louca automotivo que a gente já teve até hoje, e que foi o orgulhoso substituto de uma geladeira, conseguiu ficar na memória dos entusiastas automotivos e dos amantes do cinema? Isso eu vou te responder agora. Muito antes do DeLorean significar o carro criado pelo Dr. Emmett Brown, interpretado por Christopher Lloyd, e dirigido por Michael J. Fox, interpretando Marty McFly, vulgo o cara que beijou a própria mãe. Sabia disso, produção? Não. Que no De Volta para o Futuro o cara beija a própria mãe. Meu Deus. What? Hey, don't worry. No, God! No, God, please, no! 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 Vamos lá, o nome já significava muito para o universo automotivo. Isso porque, em 6 de janeiro de 1925, nascia John Zachary DeLorean. Sabe onde? Em Detroit. Isso mesmo, a cidade que é a capital da indústria automotiva americana. O lugar, inclusive, em que Henry Ford começou a produzir seus carros lá no início do século passado. E foi justamente numa dessas fábricas da Ford, mais especificamente no setor de fundição, que o pai de John DeLorean, Zachary, imigrante romeno, começou a trabalhar nos Estados Unidos. Ele era dirigente sindical também, e aí você já vê liderança e envolvimento com carros presentes na família do JD, como a gente vai chamar para facilitar. A mãe dele se chamava Catherine, era de ascendência húngara e trabalhava na General Electric. Mas o envolvimento dos carros não estava só no DNA do John DeLorean, muito menos era fruto só de coincidências. Ele cursou o ensino médio na Cass Technical High School, em Detroit, que teve um outro aluno famoso chamado Preston Tucker. Entre 1942 e 1945, John DeLorean prestou serviço militar e serviu na guerra, tendo que interromper os estudos. Mas em 1948, ele se formou no Instituto de Tecnologia de Lawrence em Engenharia Mecânica. Isso mesmo, tenho muita vontade de fazer Engenharia Mecânica, mas cálculo, né? Complica muito. Mas vamos lá, o JD já estava envolvido de certa forma com a indústria automobilística. Ele gostava de carros, tinha pai que trabalhava na fábrica da Ford e se formou em engenharia mecânica. Cedinho ele começou a trabalhar no universo automotivo, primeiro na Chrysler e depois na Packard Motor Company em 1952, com 20 e poucos anos. Mas foi só quando da entrada dele na General Motors, o lugar para se trabalhar na época, a maior empresa do mundo, que o nome DeLorean começou a ganhar força. Ou melhor dizendo, começou a ganhar músculos. Tá comigo, porra! Negativa, vamos! Mais uma mais! Vai, quero mais! Eita, porra! Tá saindo da jaula o monstro, porra! Isso porque quando o DeLorean entrou na GM, ele foi trabalhar na Pontiac. E aí você tem que entender uma coisa. A GM era o lugar, sim, onde todo mundo queria trabalhar. A maior empresa do mundo. Mas a Pontiac era o lugar da GM em que ninguém queria trabalhar. Era um setor que ficava no segundo escalão entre a Chevrolet e a Oldsmobile. E o que acontecia? Os carros lá eram considerados sem personalidade, não conseguiam atingir o público-alvo. Mas é nos lugares difíceis que as pessoas se provam. E eu digo isso porque quando Pete East se tornou chefe da Pontiac, ele designou o DeLorean como engenheiro-chefe. E o que o JD fez? Pegou o motorzão V8 de 6,37 litros, proveniente lá do grandão Pontiac Bonneville, e colocou no carro médio, o Pontiac Tempest. O resultado foi um carro com a dirigibilidade ok, Cabelo ok, marquinha ok. Não. mas com uma velocidade digna de carros de corrida, com potência e torque que só aquele motorzão poderia conferir. O nosso amigo JD nomeou o carro de Pontiac Tempest Le Mans GTO. Exato, meus amigos. Foi lançado o Pontiac GTO, o primeiro muscle car, uma lenda do universo automotivo, e que talvez não teria existido se não fosse o John DeLorean. DeLorean foi tão malandro na concepção desse carro que ele teve que burlar uma regra da própria GM, que proibia os engenheiros de colocar motores grandes em carros menores para ganhar velocidade.
Por isso, o Pontiac GTO era vendido como um pacote opcional do Pontiac Tempest. Mas a verdade é que era um carro totalmente diferente, que só no primeiro ano o Pontiac GTO vendeu 32.450 unidades. O sucesso tinha batido na porta do JD com essa história de Muscle Car. Pouco tempo depois ele se tornou chefe da Pontiac, e só 4 anos mais tarde, um dos diretores da GM. Aí o homem virou estrela, começou a cortar o cabelo diferente, mudou o jeito de se vestir, e para quem já tinha uma tendência, o ego inflado aumentou mais ainda e começou a interferir na vida do JD. Sou o todo-poderoso, o todo-gostoso, o indestrutível Mushu. Essa é demais, né? Isso porque ele desprezava a galera da velha guarda da GM. Ele acreditava que as ideias deles não eram compatíveis com o que o mercado estava querendo no momento. Ele queria primar pela construção de carros mais eficientes, menores. Para uma empresa que era acostumada a vender carros grandes com motores maiores ainda e ter nisso sua base de venda, era quase um sacrilégio. A reputação de mal necessário, junto com certeza de alguma dose de inveja por parte de outros executivos, acabou criando uma situação singular. Porque John DeLorean, no início de 1973, se tornou vice-presidente da divisão de caminhões da GM e era cotado inclusive como um dos nomes para ser o próximo presidente geral da empresa. Só que no início de 73 ocorreria uma das conferências trienais da GM, essa no Hotel Greenbrier, na Virgínia Ocidental. E lá estava marcado um discurso restrito para 700 executivos da GM, que seria proferido pelo John DeLorean. E olha só qual era o tema: como a má qualidade dos carros que eles vinham produzindo estava prejudicando os resultados em vendas da GM. É claro que um assunto tão delicado deveria ser discutido internamente, qualquer comentário dali ficaria adstrito aos executivos. O JD, com a raiva que já tinha do pessoal, preparou um discurso descendo a lenha nos outros executivos, certo? Criticando de maneira muito veemente, uma verdadeira carta-bomba. Os assessores deles perceberam a confusão que aquilo ali ia dar e conversaram com o cara pedindo para ele maneirar o tom. Pare de gritar! E ele até concordou. Acontece que, misteriosamente, o conteúdo original, aquela escrita bem mal educada e bem agressiva, acabou vazando na íntegra num jornal de Detroit. E aí, meu amigo, o estrago estava feito. Quem ainda defendia o John DeLorean começou a não gostar dele. Quem já não gostava passou a odiar. E o fato é que, em março de 73, John DeLorean pede para sair da GM. Mas o pessoal fala que ele foi demitido. Mas agora o aventureiro automotivo não tinha mais amarras contratuais. E com coragem ou uma grande falta de bom senso, ele foi realizar o seu sonho de criar o seu carro na sua companhia. E com esse tanto de seu e de individualismo... Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, agora é assim. O resultado só podia ser uma coisa original e que respeitasse a regra de ouro e narcisista da indústria automobilística, que é batizar uma companhia e um carro com o seu próprio nome. Vide Ford, Lamborghini, Ferrari, Citroën e tantas outras. É assim que em 4 de outubro de 1975 é fundada a DeLorean Motor Company, DMC, que, apesar de sediada em Detroit, tinha sua fábrica em Dunmurry, um subúrbio de Belfast, na Irlanda do Norte. Estranho, né? Explico já. O fato é que lá a ideia de John DeLorean de carro seria colocada em prática. E para dar andamento nesse sonho, ele não contou conversa. O Rockstar Automotivo reuniu um time dos sonhos para produzir o seu carro. E quando eu digo time dos sonhos é porque era realmente o time dos sonhos. Primeiro de tudo, para desenhar o carro, o cara chamou Giorgetto Giugiaro. Sim, meus amigos, aquele cidadão que eu falei que você tem que conhecer no vídeo do Lotus Esprit. Para atuar na engenharia, ele chamou quem? O chefão da Lotus, talvez o cara mais interessante do meio automotivo que já existiu, Colin Chapman. Exatamente, eu também falei dele no vídeo do Lotus Esprit. Basicamente, para criar o primeiro carro da DeLorean, chamaram o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor do meio automotivo. All I know is he doesn't have them. So we keep it that way. You know it's a trap, right? Yeah, I don't much care. Good. Just as long as we're all in agreement. Let's kill him properly this time. O italiano Giugiaro, como eu falei, foi chamado para desenhar o carro. E é muito interessante ver a semelhança do DeLorean final com, por exemplo, o Porsche Tapiro, um carro conceito feito por Giugiaro. A engenharia atribuída a Chapman é bem demonstrada no chassi Y e em alguns outros elementos claramente herdados do Lotus Esprit e que foram transferidos para o DeLorean, DMC-12. Mas eu te digo, o mais interessante do DMC-12 não era a sala de criação, e sim o setor financeiro. Para dar conta dos gastos iniciais, JD pegou um empréstimo do Bank of America,
Mas não foi só daí que veio o dinheiro. Astros como o apresentador e comediante Johnny Carson e o cantor Sam Davis Jr. foram alguns que colocaram o dinheiro do próprio bolso no projeto do DeLorean. Mas o nome mais pesado no quesito financeiro foi mesmo o governo do Reino Unido. Exatamente. Lembra aquela história da fábrica em Belfast? Bom, primeiramente ela seria em Porto Rico. Houve até um acordo preliminar com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos e algumas autoridades locais do território caribenho. Só que o governo do Reino Unido entrou com uma proposta maior para que o investimento fosse levado para Dunmurry, um subúrbio de Belfast, capital da Irlanda do Norte. Isso porque era um território que passava por uma grande onda de desemprego e era o coração de um sangrento conflito entre católicos e protestantes na Irlanda. Então o dinheiro falou mais alto e lá se foi a fábrica do JD para um local distante, sem mão de obra qualificada e que estava passando por um conflito armado. Boa sorte. Good luck. DeLorean tinha a ideia de que o DMC-12 tinha que ser o carro ético. Um carro seguro, sustentável e eficiente, que não ficasse obsoleto em 20 ou 25 anos. Queria o melhor custo-benefício, o menor impacto ambiental e a maior segurança possível para os passageiros. Sonhava alto. Tudo começava com um chassi, construído por um processo de moldagem em fibra de vidro e espuma de uretano saturado de resina, o ERM, Elastic Reservoir Molding. O resultado foi um chassi leve, mas que preservava a força, bem cara da Lotus mesmo. Mas o JD queria mais. Um carro que fosse tão resistente e durasse durante tanto tempo, sem nenhum problema, tinha que ser, na concepção dele, imune à ferrugem. E isso levou à utilização dos famosos painéis de aço inoxidável na construção do DMC-12. E eu digo painéis porque realmente eram painéis. Eram unidos por parafusos e não por solda, como habitualmente se fazia. O aço inoxidável da carroceria do DMC-12 não precisava de pintura ou cera. O máximo que ele sofreria eram arranhões. Agora, junte essa complexidade com o fato de que o aço inoxidável custava 8 vezes mais do que o aço normal e você vai ver que esse procedimento levava um pouco os gastos na construção do carro. Mas talvez a marca registrada do DeLorean fossem mesmo as portas asas de gaivota. Eu sei, assim como as persianas traseiras do carro, já vistas por exemplo no Lamborghini Miura, não eram exatamente uma novidade. O mundo já tinha visto aquilo no Mercedes 300 SL. Mas o fato é que é difícil ver esse item em algum carro e não lembrar do DeLorean. Para o JD, essas portas significavam estilo, mas também segurança e praticidade, como ele mesmo explicou numa entrevista. The other spectacular feature, of course, is the gull-wing doors. Maybe you'd just like to open it up there for us. Now again, some people wonder about the parking of a car like this. I mean, if you're, for example, another car coming alongside and suddenly the door swings out and up. Well, that's actually, the gull-wing has a very significant advantage in that respect, in that this door can be opened completely in 14 inches. With a conventional door, it's normally 8 or 9 inches thick, so in 14 inches you'd only have 2 or 3 inches to get out of the car. So it's easier, really, although psychologically you don't realize that when you first look at it. The other big advantage of a gull-wing is that with the high sill, the driver is protected from side impact. Só uma coisa, significava mais gasto também. Mas o carro do futuro precisava de um motor. É? Sabia não? E não podia ser fruto da criação de um cientista maluco não. Tinha que ser algo funcional. No primeiro protótipo foi usado um motor do Citroën CX com 102 cavalos. Mas o motor era antiquado e fraco para ser usado num carro que se dizia do futuro. Foi então que entrou na composição do DeLorean DMC o motor PRV. Peugeot, Renault, Volvo. Um propulsor criado na união dessas três companhias, com 6 cilindros em V e 2.8 litros, gerando 132 cavalos e colocado na traseira do carro. Os primeiros testes colocavam ele no meio, mas ele foi transferido para a traseira. Mas não dá para negar que com 132 cavalos, o DeLorean tinha um desempenho ok, não era nenhum foguete. O carro podia vir com câmbio manual de 5 marchas ou uma transmissão automática de 3 marchas apenas. O revestimento dos bancos, forração e volante era todo em couro. O carro vinha com toca-fitas, ar-condicionado e vidros verdes. O painel com boa instrumentação. Era um carro completo no quesito luxo para a época. E tudo isso, de novo, significa gastos. Com Giugiaro e Chapman no projeto, a liderança do assim chamado príncipe automotivo, John DeLorean, dinheiro do Reino Unido e todas essas boas ideias, o DeLorean DMC-12 tinha que ter sido um sucesso, não é? The DeLorean is one of the most awaited automobiles in automotive history. Drive the DeLorean. Live the dream today. A coisa não foi tão bem assim não. E os especialistas apontam 3 grandes fatores que prejudicaram o desenvolvimento do carro. Número 1, dinheiro. A empresa era uma máquina de comer dinheiro desde que abriu as portas.
O design incomum do carro tornou o desenvolvimento extremamente caro. A sua forma peculiar significava que era necessário um motor sob medida, o tal do PRV, e até as portas sofisticadas precisavam de suportes de gás elaborados, o que por sua vez exigia pesquisa e desenvolvimento extensos. Tudo isso gera gasto. Número 2. Tempo. DeLorean estava trabalhando com um cronograma impossivelmente apertado. O tempo entre o início do projeto do DMC-12 e o carro acabado sendo registrado foi de apenas 28 meses, um recorde que ainda permanece. Isso gerou prejuízos e fez com que os funcionários da fábrica, que já eram pouco treinados, trabalhassem mais e pior. Número 3. Conflito. O desenvolvimento do DeLorean ocorreu no ápice do problema entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. A maioria protestante queria manter os laços com a Grã-Bretanha e a minoria católica queria independência ou integração com a Irlanda. Uma noite, uma parte da fábrica foi destruída por uma bomba de incêndio e todos os esboços originais de engenharia foram perdidos. Além disso, grandes partes do chão de fábrica costumavam ser compartilhadas com o exército, que usava como base. O DeLorean DMC-12 demorou a sair e quando finalmente foi lançado era menos potente e mais caro do que se esperava. Custava 26 mil dólares, mais caro que o Corvette da época. John DeLorean esperava uma venda de 12 mil unidades em um ano, mas o que ele conseguiu foi um quarto disso num período de 6 meses. Junte a isso o fato que algumas revendedoras pagaram adiantado, comprando uma espécie de ações da companhia. Além do mais, muitos DMCs, quando chegavam nos Estados Unidos, apresentavam problemas e tinham que ser refeitos ou consertados na fábrica. Em 1982, as vendas caíram drasticamente. John DeLorean não viu outra solução a não ser pedir dinheiro novamente ao governo do Reino Unido, que negou de pronto. Aliás, com a mudança de governo, os administradores queriam o fechamento imediato da fábrica. E é nesse ponto, com o governo querendo o fechamento da fábrica e sem dinheiro, que a história do JD vira caso de polícia. Sem outra alternativa, frente à iminente falência, John DeLorean resolveu apelar. Qual seria a outra forma, que não bancos, de conseguir dinheiro de maneira rápida e em grande quantidade nos anos 80? Enquanto outros executivos da DeLorean procuravam apoio no governo dos Estados Unidos e os empregados lá da fábrica de Belfast escutavam que John DeLorean, o cara que eles admiravam muito, iria resolver as coisas, ia ter pagamento, ia ter serviço, uma bomba estava a caminho. Porque o JD teve a infame ideia de mexer com o tráfico internacional de drogas para levantar fundos para sua fábrica. Ele se envolveu com o traficante William Hattrick, que trazia cocaína diretamente da Colômbia para revender nos Estados Unidos. Em outubro de 1982, John DeLorean foi preso num encontro armado e monitorado pelos investigadores. E a gravação do momento em que ele aparecia comprando quilos de droga foi divulgada. Em determinado momento, ele chega a dizer que aquilo é melhor do que ouro. O FBI disse que DeLorean pretendia mover cerca de 24 milhões em cocaína pelo país. Com isso, a DeLorean Motor Company pegou o estalo de Thanos e virou pó. A empresa foi à falência em 1983, tendo produzido cerca de 9.200 unidades do DeLorean, entre 1981 e 1982. Alguns modelos saíram como ano modelo 1983. Mas a sétima arte faria o que nem governos de países ricos e nem o tráfico de drogas conseguiram: alavancar o DeLorean para o estrelato eterno. Vamos de volta para o passado. Um cidadão chamado Bob Gale, roteirista e produtor, estava de férias depois da estreia de Carros Usados, em 1980. Um filme meio humor negro que mostrava a rivalidade entre dois vendedores de carros, era estrelado por Kurt Russell e que Bob Gale tinha produzido e escrito junto com Robert Zemeckis, que também foi diretor da película. O filme foi um fracasso, mas ele tinha contado com a participação de um amigo de Bob e Zemeckis, que era meio famoso, um cara chamado Steven Spielberg. Nessa folga, Bob Gale visitou os pais em St. Louis, Missouri. Revirando seu porão, Gale encontrou o anuário da época de colégio de seu pai, descobrindo que ele tinha sido presidente da classe no seu ano de formatura. Gale começou a lembrar do presidente da sua classe, na sua época de formatura, e como ele não se dava bem com esse cara. E ficou imaginando se ele e o pai, se tivessem a mesma idade, teriam se tornado amigos. Mas isso obviamente só aconteceria se ele tivesse como voltar no tempo. Quando ele retornou à Califórnia, ele contou ao amigo Robert Zemeckis sobre o conceito que ele tinha criado. Zemeckis imaginou um outro fator. Uma mãe que dissesse que era toda puritana e que nunca tinha beijado ninguém na época do colégio, mas que na verdade fosse de mente mais liberal. Os dois levaram o roteiro até a Columbia Pictures e fizeram um acordo de desenvolvimento para o roteiro em setembro de 1980. Zemeckis e Gale colocaram a história em 1955, porque eles fizeram os cálculos de que um jovem de 17 anos viajando para encontrar seus pais na mesma época e acabar mais ou menos nessa data. O primeiro rascunho de De Volta para o Futuro estava pronto em 1981, mas a Columbia Pictures achou o roteiro muito
comportado. Isso porque o que estava fazendo sucesso na época eram as comédias mais picantes, tipo Porks. Eu acho que vocês não têm idade pra lembrar de Porks, mas eu lembro. Não da época, né? Assisti depois na Globo. Assim, a história fofa dos caras foi pegando não em cima de não de estúdio, até que eles se renderam e levaram o roteiro pra Disney, que disse, finalmente, não. Segundo os executivos, não tinha nem perigo do nome Disney ser associado a um filme onde uma mãe se apaixona por um filho. Bob Gale e Robert Zemeckis estavam com medo de levar a ideia até Steven Spielberg. Isso porque Carros Usados e I Wanna Hold Your Hand tinham sido um fracasso. E eles tinham medo de se queimar de vez com o cara, oferecendo outra ideia que não ia dar certo. E também de ficar com aquela imagem de que só consegue fazer filme porque é amigo do Steven Spielberg. Mas aí veio Tudo por uma Esmeralda em 1984, dirigido por Zemeckis e que foi um grande sucesso. Isso deu moral de novo a Zemeckis. Então, ele estufou o peito e partiu para apresentar o roteiro do tal filme com viagem no tempo e adolescentes para o Steven Spielberg. O bambambam do cinema abraçou a ideia e então o roteiro foi finalmente enviado para a Universal Pictures. O filme estava engatado e precisava de uma máquina do tempo. E a primeira ideia era que ela seria uma geladeira. Exatamente. Eles não pensavam na máquina do tempo inicialmente como uma coisa com habilidade, e sim mais como uma câmara do tempo. A ideia é que uma geladeira, utilizando uma explosão nuclear, conseguisse fazer a tão famosa viagem no tempo. Essa explosão ocorreria numa área de teste do deserto de Nevada. Imagina a logística aí. Mas o diretor Robert Zemeckis ficou preocupado por dois motivos. Número 1, crianças poderiam querer imitar essa cena viajando no tempo na geladeira e acabar se trancando dentro dos freezers, o que poderia resultar em tragédia. E número 2, uma geladeira, uma explosão nuclear, deserto de Nevada, tudo isso criaria um clímax que resultaria em muitos gastos para uma única cena. Foi aí que Bob Gale fez a pergunta de ouro. E se fosse um carro? Então o que fazer? Eles precisavam de um carro que fosse tão excêntrico quanto o próprio Dr. Emmett Brown. Depois, leve em conta que na cena clássica, onde Marty McFly viaja no tempo e aparece numa fazenda e os caipiras ficam todos assustados. What is it? What is it, Paul? Looks like an airplane. Without wings. That ain't no airplane. Look. Tinha que ter um veículo bem diferente. Então vamos lá, um veículo feito por um maluco que soasse futurista ou mesmo de outro mundo. O DeLorean era a escolha óbvia. Mas não se engane, a coisa não foi tão fácil assim. Isso porque a máquina do tempo quase foi um Mustang. A Ford estava de olho nesse papel de máquina do tempo e queria porque queria que o Mustang fosse o carro usado. E claro, eles iam pagar muito bem por isso. Mas os produtores tinham personalidade e talvez não precisassem bem dos dólares da Ford, porque o DeLorean foi escolhido. O DeLorean era oficialmente o veículo para você ir de volta para o futuro. Mas, no filme, ele teve que ser modificado. Tinha uns acessórios que faziam dele meio que uma mistura de laboratório com um computador gigante, muitos fios e canos na parte externa, e na traseira, algo como 2 propulsores a jato davam um toque futurista. Dentro, o coração da viagem no tempo, o capacitor de fluxo. Além do circuito de tempo, com a marcação da data, destino dos mostradores. A produção do filme recebeu 3 DeLoreans em outubro de 1984 e eles foram levados para a oficina de Kevin Pike, o supervisor de efeitos especiais, e então eles começaram a desenhar o DeLorean do filme efetivamente. Compraram um bocado de aparatos eletrônicos, colocaram no carro, inventaram funções fictícias, mas tudo tinha que fazer sentido dentro daquela máquina do tempo. Então vamos lá, dos 3 DeLoreans, um ia ser do Marty McFly, era um carro completo, o carro do herói assim chamado. Ia ser usado naquelas cenas em que ele estava próximo do carro, ou mesmo saindo e entrando. Esse era o carro A. O segundo carro, o carro B, ia ser usado unicamente nas cenas em que o DeLorean estivesse em movimento. Aquelas cenas mais perigosas e feitas por dublês. Ele não tinha, obviamente, todo o aparato que tinha no carro A, e por isso ele nunca era mostrado de muito perto. Por último, o carro C, usado naquelas cenas que eles chamam de processadas, como a cena da chegada na fazenda. Ele só era mostrado de muito perto e em partes específicas, com o Marty McFly dentro dele, e geralmente o carro estava parado. Sem mais spoilers do filme, foi tudo um sucesso. E o DeLorean estava lá, no primeiro filme e nas 2 continuações. O carro, que tinha sido um experimento falido, estava dentro de uma história extremamente lucrativa e que deu milhões de dólares para muita gente. Mas e o JD? E o aventureiro automotivo John DeLorean? A coisa para ele foi meio diferente. Mesmo tendo sido absolvido de todas as acusações 2 anos depois, o estrago estava feito para o JD. Nenhum investidor confiava nele e ele não conseguiu mais emplacar grande sucesso. Ainda teve que pagar multas e indenizações para vários acionistas da DeLorean Motor Company. E essa situação se estendeu inclusive até os anos 90, além dos encargos que ele teve que pagar por fraude e sonegação fiscal.
John DeLorean até tentou criar novas empresas e uma nova versão do DeLorean DMC-12, mas essas ideias não chegaram a sair do papel. Em 1999, ele declarou falência pessoal e em 19 de março de 2005, ele faleceu devido a complicações de um derrame. No túmulo de DeLorean é possível ver o carro que leva o seu nome com as icônicas portas abertas. Uma companhia com sede no Texas comprou a marca DeLorean, assim como alguns carros e peças de reposição, e prometeu o retorno do carro numa edição limitada para 2016. No entanto, mudanças na legislação de tráfego fizeram o negócio babar. Porém, agora em 2020, o vice-presidente da DeLorean Motor Company, James Epstein, afirmou que novos veículos serão feitos com o exterior igual ao carro clássico, mas com motores novos que podem chegar a 350 cavalos de potência. Se vai dar certo ou não, só se a gente tivesse um DeLorean máquina do tempo para ir no futuro e descobrir.